cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A palavra vem falar, vem nos corrigir, vem falar. Nós somos muitas vezes rebeldes, onde em Números fala, né, que Moisés, ele desobedeceu a Deus. Deus tinha promessa a ele, né? Deus mandou ele subir ao monte para ele ver a promessa, porque não vai entrar, porque foi rebelde, né? E muitas vezes a gente tem ouvido a palavra e somos rebeldes, por isso não recebemos, né, as bênçãos que Deus tem. Que cada um venha abrir o coração e pedir a Deus para estar abrindo o nosso coração e nosso entendimento da palavra, que Ele é um manual de fé, o guia de nossos passos, nosso andar, nosso falar. Peço a Deus para que a igreja venha buscar a Deus verdadeiramente. Convida a igreja para estar orando e pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, ó Pai. Pedimos, Senhor, do vosso Espírito Santo, Pai, venha falar conosco nesta noite, venha nos corrigir, venha nos ensinar, Senhor, como podemos andar, ó Pai, na vossa presença, para sermos obedientes à palavra, não só ouvir, mas sim praticar a vossa palavra, Deus Pai. Que a vossa palavra venha trazer cura nas nossas almas, no nosso coração, Senhor. Pai eterno, colocamos diante de Ti o Teu Filho nesta noite, ó Pai, que vai trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar grandemente, Pai, em nossos corações. Usa Teu Filho, amado Deus Pai, manifesta a Tua glória, enche, Pai, do Teu poder aqui, Senhor. Que haja cura, milagres, Senhor, transformações nas nossas almas, Pai, em nossos corações. É que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Com a igreja, o pastor Adeilson. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero agradecer à igreja, pastor Elisvaldo, com o nosso presidente, corpo da liderança, por estar dando a nós a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1 e 2. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do nosso Deus assim nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, àquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. Podemos assentar, meus irmãos. Deus já tem falado conosco desde o início do culto, glória a Deus. Temos visto a palavra dele já ser ministrada por alguns ministro da palavra já nesta noite, e nós louvamos a Deus, pois Ele já tem manifestado o seu poder no nosso meio, tem nos ensinado já. Acredito eu que já temos obtido bastantes instruções à luz da palavra, e eu gostaria então de compartilhar também um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao ouvir aquilo que os ministros têm falado da palavra de Deus já no início, isso para mim é muito bom, que veio a confirmar aquilo que Deus tem instruído a mim, confirmando então aquilo que Ele tem a falar, a continuar falando, né, a sua igreja. Jonas é um profeta que é tido como profeta menor, e essa categoria é somente por causa do tamanho do livro, né, por ter poucos capítulos. Talvez antes de você me perguntar, alguns poderão dizer: mas por que então
Lamentações não está aí também? Lamentações de Jeremias, né? Porque na divisão da Septuaginta é um livro só. Essa divisão que nós temos aqui no nosso português, ela não existe na Septuaginta, é um livro só, por isso que é colocado junto ali com Jeremias, né? Porque não há essa divisão. Então Jonas é um profeta menor. Quando fala do seu pai, é porque é uma situação histórica para dizer que ele não é uma alegoria como alguns pensam, alguns até defendem, alguns inclusive ensinam que Jonas era uma história. Foi só um conto que o povo de Israel acabou aderindo para a sua cultura, e não é. Então, quando a Bíblia traz a genealogia, ela situa Jonas no meio da história como um profeta de Deus. E se nós lermos lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, há ali então um cumprimento da profecia dita pelo profeta Jonas, da restauração de Israel por meio do rei Jeroboão. Então Jonas foi um profeta ativo, ele era contemporâneo de Miqueias, de Oséias e alguns outros profetas que surgiram, se levantaram no meio de Israel. Então Jonas está nesse contexto aonde Israel vinha passando por várias dificuldades, várias lutas internas e externas. E Israel, devido à sua obediência ao Senhor, ele acabou construindo várias inimizades, porque uma vez que Israel se declarava uma instituição guiada e protegida por Deus, os reis à sua volta se sentiam de alguma forma humilhados, rebaixados, e olhavam para Israel como um povo arrogante. Então todos eles queriam de alguma forma destruir o povo de Israel, queriam tocar no povo de Israel. E se nós lermos lá 2 Reis, nós vamos ver que o rei Sinaqueribe e outros, mas no caso da situação de Jonas, né, se levantou contra Israel, querendo destruir Israel. Os seus capitões foram lá e disseram: quem que é Deus? Israel é só mais um, eu já destruí várias nações que têm seus deuses, então para mim Israel é só mais uma nação, e o Deus de Israel é só mais um. E Deus levanta os seus profetas para trazer a sua palavra, para anunciar o caminho que ele queria que o povo de Israel cumprisse, obedecesse. Porém, Jonas vai na contramão, porque em vez dele estar diretamente profetizando a Israel, Deus chama Jonas para uma missão diferente. Deus chama Jonas para anunciar o evangelho a uma nação gentia, a uma nação corrupta, a uma nação extremamente violenta em suas ações, sem escrúpulos, sem consideração. Se nós lermos Isaías, nós vamos ver a descrição de como aqueles soldados eram tão terríveis no ato da morte. Eles não simplesmente matavam as pessoas, mas eles tinham prazer na morte. Eles gostavam de ver o sofrimento, as pessoas padecendo. Então era essa nação. E Jonas, por fazer parte justamente de um povo que era perseguido por essa nação, com certeza, muitas vezes ele se viu em situações que o seu povo passou por momentos difíceis por causa dessa nação dos assírios, a qual sua capital é Nínive. Então Jonas se levanta no meio desse povo da parte de Deus, e eu gostaria de falar um pouco com vocês, trazendo um questionamento, olhando para a vida de Jonas e para esse contexto que nós estamos falando. Quem merece uma segunda chance? Eu gostaria de falar então um pouco dessa temática, olhando para o livro de Jonas, e espero que, assim como o Senhor tem falado comigo, fale com toda a igreja, e nós todos sejamos edificados. Talvez você ainda entrou aqui na igreja seguro das suas palavras, dos seus caminhos, seguro da sua vida, seguro das suas obras, seguro das suas decisões. Ou talvez ao contrário, você adentrou aqui pensando que da sua vida já não tem mais solução, que você não merece uma segunda chance, que você é falho mesmo, que você é ruim mesmo, que você é um pecador.
Então eu gostaria que, independente da situação que você entrou aqui, acompanhe comigo a palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para a igreja é nós avaliarmos a mensagem de Jonas para aquele povo. Eu gostaria que os irmãos e a igreja não me considerasse pesado nas palavras que eu vou dizer, pois é aquilo que Deus tem a falar conosco, porque a mensagem de Jonas que ele trazia não era uma mensagem boa. Porque você chegar na casa de uma pessoa e dizer, olha, você vai morrer, não é uma mensagem boa. E talvez você entrou aqui e talvez não esperava de princípio ouvir uma mensagem dessa natureza. Ouviu o pastor dizer assim, você vai morrer. Talvez essa não é a melhor notícia que você queria ouvir nesta noite. Mas a palavra de Deus, ela vem a nos dizer que a mensagem que Jonas tinha para trazer àquele povo, primeiro, era uma denúncia muito séria, pois Deus diz assim, o mal que o povo tem feito chegou aos meus ouvidos. Então, primeiramente, a mensagem de Jonas era uma denúncia. Deus está atento às nossas vidas. Deus sabe o que nós fazemos. Deus sabe o que você está fazendo. Não ache que as nossas obras estão passando despercebidas aos olhos de Deus, pois Ele é aquele que contempla os nossos corações, é aquele que contempla os nossos caminhos, é aquele que contempla as nossas escolhas. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a todos vocês que Deus está atento às nossas obras. Deus está atento aos nossos caminhos. Eu gostaria de dizer para você que isso não é somente para os crentes, não é somente para os cristãos, pois Nínive era uma nação incrédula, porém Deus estava atento às suas obras. E não só isso, mas disse Deus, eu tenho ouvido que o mal de vocês está chegando na minha presença. Tal era a situação daquele povo, tal era a maldade daquela nação, que Deus, vamos dizer assim, chamou a atenção de Deus. Imagina que Deus está olhando para todas as nações, e dentre todas Ele consegue contemplar que tem alguém que é pior entre todos, e esse pior era Nínive. Então eu quero dizer para você, nesta noite, que Deus conhece as nossas obras. Deus conhece a tua obra. Deus conhece os teus caminhos, o teu andar. Então Jonas, primeiramente, ele veio trazer uma má notícia, porque a tendência nossa, principalmente quando estamos fazendo algo de errado, é querer que ninguém descubra, é querer que fique às escondidas, é querer que ninguém anuncie para as pessoas. E Deus fala, eu sei o que você está fazendo, eu conheço a tua escolha do teu caminhar. Jonas se levanta também não só para dizer isso, mas para dizer para aquele povo, que aquele povo iria perecer. Diz assim no capítulo de número 3, versículo de número 3: Jonas capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma cidade grande, extremo, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: daqui 40 dias Nínive será destruído. Lembremos, meus irmãos, que Jonas estava em uma nação diferente da dele. Ele era um estranho ali. Jonas era uma pessoa que era mal vista pelo povo, pois era um israelita, que ele julgava como um povo arrogante, um povo soberbo, um povo altivo. E de repente levanta-se esse profeta e diz: vocês irão morrer daqui 40 dias. O Senhor tem um juízo sobre esta cidade, e Ele
tem pressa em anunciar, porque ele tem pressa em cumprir o seu juízo. A cidade será destruída em 40 dias. Meus irmãos, essa é uma notícia que ninguém gostaria de dar. Mas hoje eu também gostaria de dizer para você que adentrou aqui hoje, que se você estiver fora dos caminhos do Senhor, se você, como o presidente pastor Oswaldo bem falou, se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida, hoje eu preciso te dizer que se você assim continuar, você vai morrer. E se você assim persistir nesse caminho, o fim dele é destruição. Pois a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que escolherem um caminho fora do Senhor, eu preciso vos alertar, irão morrer. Eu preciso anunciar para vocês, assim como Jonas anunciou aquele povo, porque é algo muito sério, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se você morrer hoje sem Jesus Cristo, você irá fazer parte de uma condenação eterna. E é por isso que é urgente eu anunciar à igreja a mensagem de Jonas, que Deus não só conhece os teus caminhos, mas Ele já tem uma sentença escrita ao teu respeito. E não é uma sentença boa. Infelizmente, a sentença de Deus para aqueles que não se arrependerem é morte, é condenação. E não só o fato de uma morte, mas o juízo de Deus estava decretado para a destruição daquele povo. E Deus queria poupar, porque mais na frente nós vamos ver que tinha pessoas ali que ao olhar humano não teriam culpa, porque eles não faziam parte de toda aquela destruição. Tinha pessoas ali que eram pessoas simples, pessoas que tinham seu dia a dia, sua vida, pessoas que cumpriam seus objetivos, mas que estavam no meio do povo e poderiam acabar sofrendo o mesmo juízo. E é por isso que Deus tem levantado a igreja para anunciar o Evangelho. É para que o juízo dele, que vai ser derramado no meio desse povo em que nós vivemos, não peguem aqueles que não merecem fazer parte desse juízo. É por isso que Deus tem levantado nós. É por isso que Deus tem levantado os Jonas no meio das cidades, que é eu e você que conhece o Evangelho. É porque o juízo que foi decretado da parte dele irá se cumprir. Não se engane. Aquilo que Deus determinou irá se cumprir. E é por isso que Ele tem levantado a igreja no meio dessa geração, para dizer: se arrependam. Assim como Jonas falou, se arrependam, porque a destruição está próxima. E se nós olharmos os acontecimentos aos nossos dias, à nossa volta, perceberemos que cada dia mais está próximo a vinda do Senhor. Não precisamos discernir os tempos, não precisamos ser astrólogos, nem astrônomos, né? Para entender que os seus estão cada dia se reduzindo e a vinda do Senhor está próximo. E é por isso que nós precisamos anunciar, meus queridos. É por isso que eu preciso anunciar a vocês que se nós não buscarmos ao Senhor, só nos resta a condenação. João, lá no capítulo 21, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 20, versículo 11 ao 15, descreve sobre o trono branco. Essa era uma mensagem que na década de 80, 90, era bastante falada, mas ultimamente a gente quase não vê mais ninguém falar sobre essas mensagens, porque começou a surgir no meio das igrejas uma cultura de passar a mão por cima do pessoal, né? Para não perder crente, né, pastor? Aí às vezes os pastores têm medo aí tem que passar a mão por cima. Eu sei, meus queridos, que é uma mensagem difícil,
Mas nós precisamos dizer que há um trono aonde Deus se assentará e irá julgar todos aqueles que pereceram sem Jesus Cristo, pois o trono branco não está tratando de salvação, é para aqueles que já foram condenados. Porém diz a Bíblia que ele irá abrir o livro da vida, e quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se nós não estamos em Cristo, eu quero dizer para você que se nós não estamos em Cristo, o nosso nome não está escrito no livro da vida, e o final daqueles que não estão escritos é uma condenação eterna. E isso é muito grave. Mas Jonas, mesmo diante desse quadro, ele não quis obedecer. Diz a palavra de Deus, e nós precisamos agora então caminhar avaliando a atitude do profeta. Pois Jonas, a primeira atitude diante dele foi fugir. Quando Deus disse: ó Jonas, você vai lá para Nínive, você vai anunciar o evangelho, você tem que anunciar as boas novas, né? Para que aquele povo se arrependa, porque eu tenho um juízo para trazer sobre aquele povo. Jonas falou: não, eu não vou. E talvez até sou estranho, né? Nós, como servo de Deus, ouvimos uma frase assim: como assim? Quem que é o homem para resistir à ordem de Deus? Quem somos nós para resistir o mandato de Deus? Mas Jonas tinha os seus motivos, e ele se apegava nesses motivos para não fazer aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus tinha ordenado. Então Jonas, a primeira coisa que ele fez, ele fugiu, pegou o navio para Tarsis. Ele andou bastante, porque ele estava na Galileia, foi lá para Jope, lá ele subiu para Tarsis, achando ele que de repente ele saindo fora de Israel, Deus não iria agir, porque o povo de Israel tinha aquela cultura: Jerusalém é o centro de adoração, Deus está presente em Israel, então se eu sair de Israel, automaticamente Deus não vai fazer nada comigo, pensava ele. Porém, Deus não estava querendo mudar os seus propósitos. Deus tinha um juízo que ele queria exercer sobre aquele povo, mas ele tinha um projeto maior. Ele não queria somente trazer o juízo, mas ele tinha um projeto de restauração sobre Nínive. E aí Deus vai começar a agir na vida de Jonas. Jonas está lá fugindo, no barco. Ele paga a viagem e diz: agora eu estou livre de Deus, estou livre daquilo que Deus mandou para mim fazer. Agora não tem ninguém me vendo, agora não tem ninguém me olhando, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe que eu sou um profeta de Deus, aqui é só marinheiro, é só gente que vive no mar, anda para cima e para baixo, não para na cidade, não conhece ninguém. Eles são de Tarsis. Tarsis era uma cidade grande, uma cidade comercial, onde as pessoas iam e vinham, pessoas de várias culturas, várias nações. Então conhecer Jonas ali, um judeu, para eles era só mais um judeu que estava indo para negociar, porque judeu é um povo que gosta de mexer com o comércio. Pensava ele: estou livre de Deus, agora Deus não está mais me vendo. Porém, não sabia ele que Deus não estava disposto a mudar o seu propósito. Mas Jonas, ele não só fugiu, mas nós vemos que Jonas, ele tem uma outra atitude, eu poderia assim dizer, ainda mais grave, porque ele estava contente com a morte dos ímpios. Porque quando Deus falou assim: Jonas, mas e se o povo perecer, Jonas? Você não vai sentir nada. Não, Deus, mas é o teu juízo, eles merecem, eles são um povo ruim mesmo, eles já mataram um monte, já destruíram um bocado de gente. Então é teu juízo, que se cumpra o teu juízo. Ele achou que estava tudo bem. E o interessante é que Jonas, quando depois dele trazer a profecia, a palavra de Deus diz que ele sentou na pedra, fez uma barraquinha e falou: agora eu vou contemplar, porque eles não vão se arrepender. 40 dias, esse povo aí, rebelde, ruim, não, isso aí não tem jeito, vai tudo morrer. E ele ficou assim, de camarote. Agora é só contemplar a destruição, igual Abraão via a destruição de Sodoma e Gomorra. Jonas estava pronto a se alegrar com a morte do ímpio. Pensava ele: é a vingança de Deus contra o meu povo.
Agora Deus vai trazer juízo. Israel vai ser vingado agora. Deus não vai mais usar de misericórdia com esse povo. Agora Deus vai estender a sua mão poderosa e eles vão ser destruídos de uma vez por todas. E eu vou assistir de camarote. Eu vou contemplar tudo isso. E o mais triste, ao vermos a atitude do profeta, é que depois que ele viu, ele esperou, e o povo não morreu, não veio destruição. E em vez dele se alegrar porque não veio destruição, ele começou a dizer assim: poxa vida, Deus, o Senhor não destruiu o povo. Ele ficou desapontado com Deus. É difícil a gente encarar ou até pensar que um profeta poderia ter uma atitude dessa. Mas ele ficou triste com Deus, agora não mais com o povo. Ele estava triste agora com Deus. Imagina Jonas decepcionado. Eu não acredito. Eu queria assistir os fogos daqui de cima, ver o fogo caindo no meio daquele povo, ser todo mundo destruído, e eu ser vingado, e eu vibrar. Mas de repente Deus vai lá e muda tudo, e ele fica bravo, irado. Se nós imaginássemos na cena um judeu irado, ele gosta de fazer arruaça, então ele ia puxar os seus cabelos, chutar poeira, que o judeu age assim quando ele está bravo. Eu imagino Jonas naquele lugar: o que eu fiz de errado? Porque não aconteceu o que Deus disse que ia acontecer. Mas Jonas nos ensina, porque na igreja tem muito Jonas. Tem muito Jonas que vive fugindo dos propósitos de Deus. Tem muito Jonas que Deus diz assim: olha, eu estou te dando esse ministério, eu estou te levantando no meio da igreja, eu quero te usar. Mas aí o Jonas foge. Eu quero fazer de você um instrumento em minhas mãos para a minha glória. Mas o Jonas foge. Aí o Jonas para. Aí quando começa a vir a cobrança de Deus, o Jonas para de vir na igreja, para de vir nos cultos. Ah não, se for para me usar assim, Deus, eu não quero. E aí o Jonas começa a desistir das coisas de Deus. Na igreja tem muito Jonas. Nós vivemos um tempo em que a igreja ela se tornou um ambiente social. Aí se entra uma prostituta, aí todo mundo já começa a olhar assim: olha lá, aquela ali é terrível, prostituta. Tem crente que faz isso. Que dali não merece salvação. Já destruiu um monte de lá, tinha que morrer. Igual o Jonas, né? Já destruiu um monte de família. Por que será que Deus já não consumiu ela? Aí vê o bêbado, aí vê o usuário de entorpecente, aí vê o homossexual, aí vê o homem violento que bate na sua esposa. Aí fala: esse daí deveria ser condenado ao inferno. Por que será que ele não morreu ainda? Infelizmente no meio da igreja temos muitos Jonas. E que quando esse abençoado é encontrado por Deus, tem pessoas que ainda ficam tristes. Eu não acredito que foi salvo. Olha lá, está na igreja, mas é crente. Ele está dizendo que é crente, mas eu vou contar o dia. Fica igual o Jonas. Eu vou sentar aqui, vou ficar esperando na pedra. Ele vai morrer, ele vai perecer. Tem gente, irmãos, infelizmente, que quando vê o crente, um novo convertido, fala: esse daí não vai durar não. Eu conheço, eu já vi ele em várias igrejas, eu já vi ele em vários lugares. Aqui ó, eu vou contar, daqui 30 dias ele sai da igreja. O ano que vem, até o ano que vem, ele não vai para frente não. Aí quando o irmão começa a crescer, aí ele sobe aqui, ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele começa a testemunhar, a irmã começa a cantar, entra no ciclo de oração e fala: olha, é só fogo de palha. Ô Jonas, que é isso, Jonas? Muda esse teu coração, Jonas. Deus tem um propósito na vida de cada um, Jonas. Não queira fazer o papel de Deus, Jonas. Deixa Deus fazer
o que ele tem que fazer. Jonas tem muito a nos ensinar. Porque tem crente que fica feliz com a morte do ímpio. Tem crente que vibra. E Deus está usando Jonas para nos ensinar que não é assim. E mais para frente nós vamos entender por quê. Interessante que no Velho Testamento, hoje em dia se prega, né? Tem muito pregador, tem muito ensinador que fala que no Velho Testamento nós temos um Deus de juízo, que massacrava o povo, que destruía o povo. Não é, gente. Se tiver alguém falando isso, por favor, desfaça o seu pensamento. Porque se nós lermos todo o Velho Testamento, ao contrário, nós vamos ver um Deus amoroso dando várias provas do seu amor. Foi falado aqui de Josué. Josué, ele não viu só os males, né, que o povo viu, mas ele viu as grandes obras de Deus, livrando 10 pragas para livrar o povo, prova de amor. Está com sede, faz a água jorrar da pedra. Está com fome, faz comida descer do céu. Será que isso não é prova de amor? O povo está disperso, levanta um juiz para ensinar, para o povo voltar para o caminho. Será que isso não é prova de amor? E Jonas vem nos ensinar que Deus, ao contrário de que muitos aí querem desfazer a imagem de um Deus justo e verdadeiro e amoroso, um Deus compassivo, um Deus sim, que Ele é um Deus de juízo, porque Ele não tem pacto com o pecado, Ele não fez aliança com o pecado, Ele não aceita pecado, pois a palavra de Deus diz que Ele é santo. E aqueles que servem a Ele devem ser santos, porque Ele é santo. Então Deus, Ele não está aqui fazendo um acordo, Ele não está de olhos fechados para nossas ações. Não ache que Deus está ignorando os seus caminhos, pois Ele está atento. Mas porém, o Senhor, ao contrário de Jonas, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Vamos avaliar então, qual que é a atitude de Deus. O interessante é que no capítulo 1, versículo 2, diz que veio a palavra de Deus ao profeta Jonas. No capítulo 3, versículo de número 1, diz assim, que veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Deus, ele é persistente. Ele podia ter deixado Jonas morrer lá afogado, né? Já tinha uma tempestade, não precisava nem mandar a baleia, o tubarão, ou o peixe espada. Pensa aí na tua cabeça que você queria criar na cabeça, porque a Bíblia fala que é só um grande peixe. Ele não precisava nem mandar o grande peixe, né? Só de deixar as ondas continuar, que ele ia perecer. Não, mas Deus é persistente, Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo. E Jonas, você pode fugir, você pode ir para o Japão, você pode ir para a Austrália, você pode ir para os confins, você pode ir lá para o Peru, para o Acre, lá de onde eu vim do Acre, gente. Não é o fim do mundo, mas é bem longe. Pode ir para onde for, mas Deus, quando tem um propósito, Ele cumpre. Não adianta querer fugir, Jonas. Se você entrou aqui hoje com o coração igual Jonas, não adianta você fugir. Pois se Deus tem um propósito na tua vida, eu quero falar para você, não resista. Não espere você ir para a tempestade para poder cumprir o propósito de Deus na tua vida. Não espere você passar para as maiores adversidades da tua vida para depois você enxergar o plano de Deus. Começa hoje. Começa hoje, meu irmão. Pois Deus, quando tem um propósito na vida do seu povo, ou mesmo de um povo distante, que nem nós que éramos gentios, mas quando Ele tem um propósito, Ele levanta o profeta, insiste com o profeta, usa o profeta, empurra o profeta, manda um peixe, manda navio, o pessoal joga no rio, mas Ele vai cumprir o propósito dele. E Deus tinha um propósito de salvação. Deus tinha um propósito maravilhoso de salvação. É interessante que Deus, Ele providencia tudo. O profeta estava incrédulo. O profeta não queria fazer. Ele falou assim, eu vou para o fundo do porão. Eu vou para o fundo do porão porque lá ninguém sabe. Lá ninguém vai descobrir. Estou escondido. É só navio, só tem carga, eu estou escondido. Aí de repente o pessoal começa lá.
procura um, procura outro. É você, Jonas, o que você fez? Estou fugindo de Deus. O que é que vamos fazer com você, Jonas? Me joga no mar. Talvez ele pensou, se eu cair no mar, eu vou morrer afogado. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Nessa tempestade aqui, vixe, cair no mar, né? Mar Mediterrâneo, logo mar Mediterrâneo. Vou morrer. Aí Deus não vai cumprir o propósito dele. Porém, Deus vai lá e envia o peixe grande, pega ele. Aí ele ficou 3 dias. É interessante porque ele ficou 3 dias na barriga, né, do peixe. Você imagina o sufoco que Jonas passou ali dentro. Fome, sede, o peixe se remexendo para um lado do outro, sobe, desce, tem gastrite, passa mal, e Jonas está lá dentro, está no meio lá. Ácidos dentro da barriga do peixe, corroendo a sua pele, ardendo, porque se tem ácido vai arder. E Jonas está lá. Aí começa a faltar o ar, porque o peixe está no fundo do mar. Ainda não era oceano, mas é um mar pelo menos de 10 a 12 metros de profundidade. O peixe sobe, mas vai lá nas profundidades. Falta ar para Jonas. Jonas começa a perder o sentido. Aí diz a palavra de Deus que Jonas orou ao Senhor. Quando ele viu que estava se perdendo tudo, ele falou assim: eu não sou melhor do que o pessoal de Nínive, não, preciso de Deus também. No capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: então orou Jonas ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. Ele não esperou ser vomitado, não, foi lá dentro mesmo. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei e Tu ouvistes a minha voz. Irmãos, se um dia eu e você fomos resgatados, por que não queremos que o incrédulo seja alcançado também? Se Deus usou de misericórdia com Jonas e ouviu a sua oração lá no fundo do oceano, por que que Deus não pode agir na vida do perdido para ele ser salvo também? Deus providenciou todos os meios: peixe, tempestade, até subjugar a arrogância de Jonas. E ele falou: tá bom, Deus, se é assim, eu não tenho saída. Por mar, tem o peixe. Se eu voltar para a terra, tenho que ir lá. Então eu vou lá. E Jonas foi. Chegando lá, ele pregou. Ah, meus queridos, quando Jonas abriu, diz a palavra de Deus que aquele povo ficou desesperado. Porque aquele povo conhecia o Deus de Israel, por mais que eles não seguiam, mas eles conheciam. Porque quando o povo de Israel foi liberto do Egito, diz a palavra de Deus que todas as nações em volta conheceram o Deus de Israel pelos seus grandes feitos. Então Nínive sabia quem era Deus de Israel. Ele sabia que se ele não poupou o faraó, se ele usou daquelas pragas para cumprir o seu objetivo, se ele estava falando agora por boca de Jonas, eles pensaram: vai se cumprir. Nós vamos perecer. Nós vamos ir. E o que é que o povo fez? Imediatamente se arrependeu. E eles pegaram, se arrependeram, prolongaram o jejum. E disseram assim, interessante, é a narrativa que o rei fala assim, no versículo 9 do capítulo 3, disse: quem sabe se voltará, o Deus de Israel se voltará e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, e assim não perecemos. Quem sabe o Deus Todo-Poderoso olhe para nós e entenda a verdade do nosso coração e tenha misericórdia de nós. Ah, mas eles não conheciam o lado bom de Deus, eles só conheciam o juízo, eles só conheciam a condenação, eles só conheciam a destruição. Assim como eu, infelizmente, tive de começar a mensagem dizendo para vocês que o juízo de Deus está lavrado para todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Talvez você ouvindo assim falou: mais um vai mandar eu para o inferno, mais um pastor que eu entrei aqui vai falar que eu vou para o inferno. Mas eu queria revelar o outro lado.
Pois o versículo 10 diz assim: e viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que ele faria, e não fez. Glória a Deus. Aleluias. Se você entrou aqui hoje sem perspectiva de vida, você entrou aqui hoje dizendo assim: se eu morrer agora, estou perdido. Se você se arrepender dos teus maus caminhos, o Senhor mudará a tua história. Ele salvará o teu coração e te dará uma nova vida, pois o Senhor está sempre pronto a salvar. O Senhor está sempre pronto a restaurar. O Senhor está sempre pronto a restituir. O Senhor está sempre pronto a levantar aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está desanimado. O Senhor está sempre pronto a se colocar do lado e caminhar junto, porque o prazer dele não está na morte do ímpio, mas na salvação. O prazer dele não está na destruição, mas na libertação. Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar lendo o capítulo 4, versículo 11, 10 e 11. Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11, a palavra de Deus nos diz assim: e disse o Senhor: tivesses tu compaixão da abobeira, na qual não tratastes, nem tu fizeste crescer, nem no espaço de uma noite nasceu, que em um espaço de uma noite nasceu, e no espaço da outra pereceu. Não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e há aí muitos animais. Você vê a comparação? Jesus Cristo, ao comparar-nos, ele diz assim que o pardal sempre tem comida, não é isso? Não cai nenhum sem a permissão de Deus. E ele fala assim: vocês valem muito mais do que pardais. É aqui Deus faz a comparação dessa árvore, que não tinha nada a ver com Jonas, só que Jonas se apegou a ela. E Deus falou assim: você se apegou e ficou triste porque ela pereceu. Falou assim: e quanto mais eu. Ah, meus queridos, como é bom poder saber que nós somos alvo da misericórdia de Deus. Como é bom saber que Deus tem apreço para as nossas vidas e que Ele tem amor para dar aos nossos corações, que Ele está pronto a nos libertar e nos salvar. Ah, meus queridos, se tem alguém aí falando para você, não tem mais jeito, eu quero dizer para você, tem jeito sim. Se alguém chegar para você e dizer assim, ó, que nem nós vivemos em uma sociedade muito suicida hoje em dia, índices de suicídio cada vez maiores, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que tiram suas vidas a troco de nada, porque acham que não tem valor, porque acham que ninguém se interessa, porque acham que ninguém está se importando, porque acham que as pessoas não ligam, porque acham que as pessoas pisoteiam ele. Não, eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso que todos os dias acompanha o teu caminho e tem o maior prazer em te dar nova vida, se você entender e se entregar a Ele. Ele não quer que você pereça nos seus pecados. Ele não quer que você continue nesse caminho de destruição, de perca e de morte. Ele quer te dar uma nova vida. É por isso que Ele te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra. E eu gostaria de fazer um convite. Se tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e deixar que Ele restaure a sua vida, que entendeu a mensagem de Deus, que entendeu que talvez está fazendo coisas erradas, mas que quer esse amor no seu coração. Se tem alguém aqui também que está querendo se reconciliar,
Porque tem crente desviado que acha assim, que eu desviei agora eu vou perecer. Mas o Senhor, Ele está pronto a estender as mãos e te restaurar. Se tiver alguém que queira se reconciliar, se levante, vem aqui à frente, ou queira se converter, e entregar a tua vida a Jesus Cristo e pedir que Ele transforme a tua vida e ser alvo do amor de Deus. Falar, não, eu não quero condenação. Eu não quero perecer para sempre. Eu não quero morrer nos meus pecados, porque se eu morrer, eu vou para o inferno. Eu quero uma nova vida em Jesus Cristo, pois Ele me ama e Ele está ansioso para restaurar a minha vida, e eu quero isso para mim. Se tem alguém aqui, por favor, se levante, que nós queremos orar por você. Bom, eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé para nós orarmos. Assim como Nínive, que teve uma oportunidade e se arrependeu, todos nós temos a oportunidade de nos arrepender. E que você hoje coloque a tua vida na presença de Deus e diga, Senhor, eu quero ser diferente. Se você já é um cristão e está agindo que nem Jonas, diga, eu não quero mais ser como Jonas. Eu quero amar as pessoas que estão à minha volta e quero ajudar aqueles que estão caídos. Quero restaurar aqueles que estão desanimados. Eu quero ajudá-los. E quero anunciar a tua salvação àqueles que não te conhecem, pois o juízo do Senhor está próximo. Então que nós possamos tomar atitude diferente e fazermos a vontade do Senhor e não fugirmos da presença de Deus. E se você ainda não tem Jesus Cristo, se entrega a Ele hoje, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é nosso Deus. Te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor estendeu a nós o teu amor, Deus. Mesmo sabendo as nossas obras, mesmo conhecendo os nossos caminhos, mesmo conhecendo as nossas vidas, mesmo sabendo que éramos passíveis de destruição, mesmo sabendo que o nosso destino era a condenação, o Senhor nos amou e se entregou por nós e nos deu uma nova vida e deu salvação a todos aqueles que crê. E assim hoje o Senhor está estendendo essa salvação a todos aqueles que aqui se encontram, Senhor. Muda a história, Deus, desses que entraram aqui, que eles possam sair daqui diferentes, transformados, impactados com Tua palavra, Senhor, e que eles tomem uma postura diferenciada para a glória do Teu nome, Senhor, e que as suas vidas, ó Deus, a partir de hoje sejam diferentes para a glória do Senhor, Pai, pois tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glória, Senhor, tudo é para o Teu engrandecimento. Eu te agradeço, ó Deus, pois o Senhor me deu o privilégio de ser ministro do Senhor nesta noite. Eu te adoro e te glorifico, pois tudo pertence a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu passo a palavra novamente, pastor.